Quem crê no sobrenatural? Escute bem. O sobrenatural é quando você crê que Deus, com o seu poder, pelo seu agir, Ele intervém para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E eu disse aqui na terça-feira retrasada, porque na anterior não preguei, que a Bíblia deixa claro que o texto já começa com o sobrenatural. Enquanto que a ciência, enquanto que os homens têm a sua base no naturalismo, no evolucionismo, o cristão tem a base na própria palavra de Deus. Porque você tem que entender que o sobrenatural já começa com a Bíblia. A Bíblia começa dizendo em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não pede explicação da ciência, a Bíblia não quer lógica humana. A Bíblia ela não é contra a ciência, não. Agora, existem homens que tentam desfazer da Bíblia se apegando apenas a três coisas. Uma, a razão. Eles não têm fé para crer em Deus, mas creem na razão. Dois, no naturalismo, no materialismo. Três, no ceticismo, no ateísmo. O Salmo 14:1 diz o nércio, diz o louco, diz o Nabal, que é a mesma palavra, no seu coração: não há Deus. Então, para um naturalista, para um ateu, para um cético, nada do sobrenatural existe. Eles não creem que Deus intervém na natureza, eles não creem nessa suntuosidade misteriosa da criação do homem, feito à imagem de Deus, como diz Gênesis 1:26-27. Quando você olha, eu estava lendo agora um livro de um cientista, e ele dizia assim: olhe para a construção do DNA. Não há como você entender que é algo casual, que é algo aleatório. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu acredito que a vida é assim, a gente nasceu e a gente morre. Não, não é assim. Nós temos tantos mistérios que nos impactam, que não há como você dizer assim: eu vim do nada e vou para o nada. Não existe isso. Então, se você não crê no sobrenatural, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque, primeiro, o mundo foi feito pelo poder sobrenatural de Deus. Você foi criado pelo poder sobrenatural de Deus. E você quer saber mais? A nossa vida cristã, ela também é um efeito sobrenatural. Por quê? Paulo, me parece que é 1 Coríntios 15, verso 7. Deixa eu ver se é. Coloca aí na tela, se não foge a memória. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Coloca o 4. Ele está falando aqui, olha, e que foi sepultado. E o que, igreja? Leia. E ressuscitou o quê? Como? Não adianta você comprar livro de teologia, fazer curso de teologia para debater se Jesus ressuscitou ou não. É assim que fazem os liberais. Porque se eu não acreditar que o Deus eterno levantou Cristo da sepultura, não há debate que me convença disso. Só tem uma coisa que pode me dar certeza de que Jesus está vivo dentro de mim e que Ele está lá na eternidade. É a revelação das Escrituras Sagradas e o Espírito Santo falando ao meu coração. Irmão, quando eu chego, pastor Antônio Carlos, em um país que eu vejo uma pessoa ter a mesma fé que a minha, um americano, um africano, até mesmo alguém que é lá do islamismo, que sai de lá, para ele abrir a boca e dizer: Jesus é o meu Salvador, só se o Espírito revelar, é sobrenatural. Oh, aleluia!
Isso é sobrenatural, gente. Aí se você for para a universidade, tem um monte de bobão lá, pegando história de Richard Dawkins, pegando história de Darwin, pegando história de Nietzsche, pegando história de Karl Marx, pessoas que vieram um dia desse. Aí o próprio anjo em Mateus, capítulo 28, verso 6, ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Quem crê que Jesus está vivo? Isso aqui não é negócio de debate, não é negócio de ciência. É o sobrenatural. Por isso que Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho porque o evangelho é o quê? É poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é ciência. Evangelho não é convencer fulano de tal, a irmã fulana, para vir ser crente, porque ela está com problema, porque o carro não está bem. Evangelho, irmão, é Cristo revelado como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é que é sobrenatural. Então não adianta você fazer curso. Eu vou fazer um curso como Jesus ressuscitou. Perca de tempo. E aí Paulo diz nesse capítulo aí: e se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa. Pronto. Se tu não acredita, pode largar de mão. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito interessante. Nós estamos falando de uma classe que não acreditava no sobrenatural. Quem era essa classe? Saduceus. Só quem tem boca, diga bem forte para não esquecer mais. Quem era essa classe? Vamos lá, bem forte. Quem era essa classe? Eles não acreditavam. Digam comigo bem forte: anjo, ressurreição e vinda futura. 3 coisas que eles não acreditavam. Em quê? Anjo, ressurreição. Pronto, então pronto. Se eles não acreditavam nem em anjo, nem ressurreição e nem vida futura, por que eles diziam que eram crentes? É aqui que nós vamos entrar. Está vendo? Atos 23:8. Olha aí Atos 23:8. Coloca na tela, rapidinho, meu filho. Porque os saduceus dizem que não há o quê? Ressurreição. Nem o quê? E nem o quê? Pronto. Eu pergunto hoje, tem gente dizendo que Jesus é uma farsa? Tem. Tem um irmão aqui na igreja que todo dia ele vem quase para mim com WhatsApp. Você já viu no TikTok? Eu disse o quê? Tem um homem aí dizendo que Jesus era um beberrão. Eu disse, e a Bíblia está dizendo o quê? Mas ele diz que a Bíblia é uma farsa. Eu sim, mas quem é que diz que a Bíblia não presta? Ou seja, nunca deixou de ter ateu, nunca deixou de ter falso, nunca deixou de ter crítico. E tem uns que dizem, Deus não existe, mas antes de você dizer, já está lá no Salmo 14, diz o louco, diz o doido. Não há? Irmão, olha para cá, se você for ligar para o TikTok agora, tu vai ficar doido. Mas tem uma coisa que o TikTok não tira, que o professor marxista não tira, que o professor ateu não tira, é quando Jesus entra na tua vida e te transforma. Eita, glória a Deus. Ó, coloca aí 1 Tessalonicenses 1,5, deixa eu ver se é 1,5. Rapidamente, bota aí, irmão. Porque tem irmão que agora anda com essa. Olha aí, lê isso aí para mim. Como é que diz? Rápido. Porque o nosso evangelho evangelho, presta atenção. O nosso evangelho não foi a voz, somente em palavras. Só em palavras. Na universidade, irmão, só tem palavras. Aí o jovenzinho sai da igreja, não aceitou Jesus de verdade, não foi tocado. Aí vê um professor maluco com o cabelo cortado para um lado, um brinco enfiado no beiço. É assim ou não é? Ele que deveria dar aula dele, porque nós não temos nada a ver com ele. Mas ele quer mexer com Bíblia. Vai caçar o que fazer, rapaz? Vai dar tua aula. Mas fica lá, casamento não presta.
Bíblia é invenção dos homens, não é assim que eles dizem? Mas nós queremos dizer que quando Jesus entra na vida de um homem, que o evangelho entra, evangelho não é só palavra não, meus irmãos. Evangelho é poder de Deus.